vocês vão me ver de vez em quando olhar para cá. Eu vou só tirar umas folhinhas que estão aqui atrás dessa moitinha que ficou em cima do... hoje não. Aqui, tá cobrindo. Pronto. Melhorou. Bom, vamos falar de guerra, de batalha, de combate. E vamos falar de vitórias. Vocês vão perceber nessa minha fala a respeito da saúde que nós precisamos ser mais combatentes, veementes, invasivas até no que diz respeito à saúde feminina. Eu trouxe aqui para vocês 8 principais inimigos da nossa saúde. E eu trarei aqui, mostrarei para vocês os combates. Como é que a gente vai combater esses negócios, essa enfermidade que vem tirando nossa paz, a nossa saúde, e impedimos de fazer um serviço de qualidade para a nossa vida pessoal, impedindo de a gente sorrir, impedindo de dar satisfação plena para o nosso cônjuge, impedindo de a gente dar força, coragem, formação do caráter, personalidade adequada aos nossos filhos, porque quando estamos doentes são prejudicados, e impedidos de servir ao nosso Deus com vigor. E nós vamos falar de pelo menos 8 ou 9, eu acho. Alguns são relacionados diretamente à área de ginecologia, mas outros eu procurei trazer aqui porque são assuntos inerentes à mulher. Vou dizer para vocês, nós precisamos fazer medicina preventiva. Eu amo fazer medicina preventiva. Esse é a real atitude, é a melhor atitude. Alguém já disse, é melhor prevenir do que correr atrás do prejuízo. Porque nós temos que correr atrás do prejuízo se nós podemos fazer alguma coisa para impedir que aquilo de ruim aconteça. Medidas preventivas, Deus é preventivo, Deus passa muitos trechos na Bíblia orientando para prevenir. Ele falou para Adão e Eva, não faça isso porque senão vai acontecer aquilo. Ele preveniu. Em primeiro lugar, eu quero falar do problema clínico mais comum no serviço de ginecologia. Eu gostaria, antes de fazer as considerações do assunto, eu quero mencionar aqui para vocês que eu recebi um abraço ontem de uma pessoa aqui que me comoveu e eu fiquei emocionada. Eu nem sabia que ela veio falar comigo já depois da minha fala. E foi uma alegria muito grande saber que aqui no nosso meio tem uma colega ginecologista, Catiana, cadê você? Ela é daqui mesmo de Caldas Novas, eu entendi. E ela veio com a sogra, né, ou a mãe. Foi tudo tão rápido, a gente aqui tirando fotos. E eu dei um abraço nela, gostoso, ainda perguntei, menina, tu dá palestra? Ah, não dou, eu não quero chegar. Ai, que pena, porque não estou dando conta não, viu? A gente precisa de mais gente ginecologista, de mais médicos, para então fazer esse trabalho, que é um trabalho compensador e recompensador. Comigo também está acontecendo a mesma coisa, eu não está ligado e o negócio não está passando. Eu acho que a pilha já se foi, não é melhor você ir lá, querido, trocar, por favor? Não está passando, não. Passou. Ixi, agora foi noite. Demais até dar conta. O que mais leva uma mulher para o ginecologista? Graças a Deus as mulheres estão ficando mais incisivas e preocupadas e estão mais procurando a gente. A maioria lá, né? Tem meses que eu atendo, elas, não, eu só vim fazer meus exames. Mas chegou uma época que elas iam apenas porque então uma coceira medonha incomodava. É uma irritação terrível nas partes íntimas. E ali fazia com que ela, uma hemorragia, um ciclo menstrual desorganizado, bagunçado, e a gente faz a ultrassom mioma uterino, uma formação cística ovariana. Então agora elas estão procurando mais para realmente ficar em dia com o
preventivo. Mas essa ainda é uma das principais queixas e de procuras no nosso congresso. A coceira, irritação, mau odor, incômodo nos corrimentos e como manifestação clínica ginecológica ruim, patológica. O corrimento vaginal, ele deve acontecer. O Senhor Deus Criador, ele ali no Jardim do Éden, na formação, na feitura de Eva, eles se combinaram entre si e constituíram glândulas. Essas glândulas, elas forram nossa parede vaginal, e dentro da parede vaginal tem essas glândulas para ter um objetivo de minar uma secreção. Ela produz um muco e faz com que essa secreção ela seja minada, como se nós estivéssemos aqui dentro de uma vagina, e essas paredes vaginais, as paredes aquelas, então começam a minar aquela secreção. E aí, pelo menos 2 médicos cientistas, doutores Kenny e doutor Gardner, eles então descobriram essas glândulas, tem Bartolini também, e aí eles deram o nome em homenagem a eles, e nós temos as glândulas de Skene, nós carregamos as glândulas de doutor Skene, de doutor Gardner, de doutor Bartolini dentro da nossa vagina. As glândulas. E elas são bem organizadas, elas obedecem um pH, que é a medida da acidez vaginal. De forma que, em mulheres jovens e naquelas que a falência ovariana não aconteceu, a secreção vaginal, ela parece ser uma secreção clarinha, clara de ovo, e ela tem uma filância tipo clara de ovo e ocorre em torno do 14º dia, que coincide então com o período da ovulação. Mas tem um corrimento branco leitoso também, vai depender da época do ciclo menstrual, se ela está amamentando ou não, enfim, vai depender de várias fases e etapas da vida de uma mulher. Já a mulher menopausada, ela vai então, por conta da falência ovariana, os ovários não estão mais produzindo hormônios e, portanto, ela vai ficando sequinha, ressecada. E esse ressecamento, então, vai implicar em prejuízos na relação sexual. E aquela que não tem relação sexual vai implicar num desconforto, porque vai fazer essa mulher urinar mais vezes à noite, ela vai ter mais idas noturnas ao banheiro, e ela tem infecções urinárias recorrentes, uma atrás da outra, com uma sensação de irritação, de queimor, e a sensação que tem areia na vagina. Tudo porque a vagina dela está ressecada. Uma coisa que dentro de 8 dias se resolve. Eu amo tratar mulheres climatéricas e menopausadas, porque o tratamento devolve a elas um sentimento e expressão de retorno ao vigor. Elas ficam se sentindo bem pele viçosa. Nós podemos, se você quiser, você pode, que está aí antes dos seus 48 anos, não entrou na menopausa, pode ser que você nem precise usar hormônio, por medo, receio de câncer de mama, e precisa ter muito cuidado. Nem toda mulher aqui vai poder usar, pode, mas a maioria pode, deve ser usado com equilíbrio, fazendo seus exames mamários e o útero, então vai ver que estão prontos para receber hormônio, pode fazer. Com todo o cuidado, com todos os exames de forma rotineira, não há problema nenhum para acabar aquele medo medonho do câncer de mama. Aí começa uma coceira a investigar. Provavelmente, esta coceira pode ser por conta da presença de um fungo chamado cândida. A candidíase provoca essa queimação, essa coceira, irritação, e as paredes vaginais incham, avermelham, e ela se queixa na penetração peniana, uma irritação terrível, a sensação de que a vagina está cortada. Aliás, sensação não, a gente percebe no exame, porque a pelezinha, a mucosa, aliás, fica tão sensível que ela rasga, dá microfissuras, e ali quando bate o xixi, ela sente o queimor. E o corrimento geralmente é um corrimento branco, grumoso, parece coalhada escorrida ou iogurte cortado. É assim que é traduzido pela presença do fungo. Mulheres estressadas, mulheres
que têm um status emocional irritadiço, sabe, elas se ocupam pensamentos acelerados. Essas mulheres, elas têm mais crises fúngicas, diga-se de passagem, difícil de tratamento. Para nós é um terror. Ela tem cerca de, no mínimo, 3 crises por ano. Essa mulher já está, então, rotulada como uma mulher portadora de candidíase recidivada e é de difícil tratamento. O odor ruim é aquele odor característico, de acordo com a literatura médica, ainda hoje é descrito como odor de peixe podre. Vou explicar para vocês. Na literatura médica é escrita assim mesmo. Agora mudou. No último congresso que eu tive em Salvador, veio uma palestrante de São Paulo, com uma palestra muito bonita, e ela ali na bancada, né, não tira dúvida, mesa redonda, ela apenas trocou o nome e chamou de cheiro de pescado. Melhorou, o cheiro ficou o mesmo, que é feio mesmo, mas está lá na literatura médica. A amina é uma substância que é eliminada e ela se assemelha ao cheiro do peixe em estado de putrefação. A mulher sente que esse cheiro exala mais depois da menstruação, vem junto com o restinho do sangue do final da menstruação ou durante a menstruação e após a relação sexual. E ela pensa que aqui o homem está trazendo aquele germe para ela. Na verdade pode até ser, não necessariamente, mas o que acontece é que a acidez do esperma em contato com a acidez da presença dessa bactéria faz então exalar o cheiro pútrido. E ela pensa num problema chato de resolver. Isso ocorre por conta da presença de uma bactéria chamada Gardnerella vaginalis, suas primas. Mobilungos e a plasma são as priminhas da Gardnerella, uma bactéria que foi estudada por Dr. Gardner. Eu aqui não queria botar o nome numa bactéria de Raimundo Nerella, mas essas aí, ficou famoso então. Aí, é chata de tratar porque ela observou-se que essa bactéria, eu estou falando muito nessa bactéria porque é o problema mais comum dentro do nosso consultório, é lidar com esse fungo e com essa bactéria. Tendo em vista, no caso aqui da bactéria, a vaginose bacteriana, que é o nome da doença causada por essa bactéria, é que descobriu-se que o problema geralmente não está no parceiro ou no marido, não está na bactéria, mas vai estar dentro da flora vaginal da mulher. Um desequilíbrio, porque nós precisamos ter lactobacilos, que são as bactérias parecidas com as bactérias do iogurte, do leite. E essas bactérias são nossas amiguinhas. Acontece que se você for uma mulher estressada, esses lactobacilos são pouco produzidos pela flora intestinal. Acontece que se nós temos pouco lactobacilos, então vai haver uma invasão dessas bactérias e nós precisamos combatê-las. Nós precisamos ser invasivas hoje. Nós estamos aqui em um campo de guerra. Eu vou mostrar para vocês como vamos combater estas doenças de forma que você possa se sentir uma mulher da esperança. Não dá para a gente ser uma mulher da esperança, onde eu não tive nenhuma preocupação com o meu bem-estar, o bem-estar dos meus filhos e do meu marido. Porque se ele não é daqueles que vai para o médico, é difícil você arrastá-lo, empurrar dentro do carro e levar até lá. Mas dá um jeito, marca, diz, meu bem já está marcado, não faz o café da manhã naquele dia, porque é o dia que ele tem que ir em jejum colher o sangue. A gente tem que ser espertinha, viu? Para poder carregá-lo até lá e ver esse homem, então, também plenamente feliz. Vamos combater, então. Não abusem de jeans apertados. Eu amei a expressão que Manu, eu não sei se foi a Manu ou foi a Linda que usar a calça jeans, foi a Manu, a calça jeans embalada a vácuo. Mas é isso mesmo. Então, esse tipo de jeans, nós ginecologistas condenamos.
Não é só porque é jeans, não. É porque está toda fechada as pernas, tudo fechado. Esses fungos, as bactérias, eles são anaeróbicos, na maioria. E precisam de um ambiente abafado, fechado. E se você abafa e fecha, você está mandando a festa, damando o trio elétrico de graça. Porque tudo que eles querem é um ambiente fechado. Quando você então areja, elas morrem. Quando você abafa, você vai então aumentar a quantidade de cópias de vírus, bactérias e tudo mais, em razão desse ambiente desapropriado. Não pendure calcinhas no banheiro. Não bote suas calcinhas nem as calcinhas de suas meninas junto com o cestinho da meia, com o chulezinho do marido e do irmão. Tem que ter um organizador furadinho, uma cestinha separada. Não deixe suas calcinhas dentro de baldes. 3 dias ali, você esqueceu, está 3 dias dentro do sabão. Muito fungo é acumulado ali, então, naquela parte do algodão da calcinha. Procure calcinhas de algodão. Evite as calças sintéticas, tá certo? Apare bem os pelos. Nós não recomendamos que você raspe, depile por completo. O Papai do Céu criou essa área peludinha, porque ele sabia que está ali por trás do reto. Então, parede, vizinho, parede um com o outro. Então, por mais que você passe o papel higiênico, ainda fica resíduos fecais. E desses resíduos, então, se você tiver com pouco lactobacilo, vai então aumentar a produção desses germes. Então, os pelinhos, eles vão servir como um filtro. O que a gente orienta é que você compre um pentinho só para isso. E aí você faz assim, ó. E a tesourinha guardadinha ali só para isso, ó. Tchum, passa e fica só ali direitinho. Vai à praia, vai à piscina, tira só os cantinhos. Mas, por favor, não me raspe isso. E não precisa fazê-lo quando vai fazer o preventivo. Nós não exigimos. Com licença. É assim que combatemos. Agora, eu vou entrar um pouquinho numa área que não é minha. Esse é o nosso segundo inimigo. E pergunto, você reconheceria os sintomas de um infarto? Se o infarto chegar como essa embalagem, vinda pelo correio, não sei por onde, batesse a sua porta, você reconheceria o infarto? Qual é o sintoma que mais caracteriza um evento de um infarto, tanto no homem quanto na mulher? Qual é o sintoma e qual é a figura que vocês mais visualizam de uma pessoa que está enfrentando uma situação de infarto? Como é? Dor no peito, né? Na verdade, essa dor no peito, ela pode então ser confundida. E no caso das mulheres, elas morrem muito por infarto, porque elas acreditam que aquela dor no punho que ela sentiu é porque ela fez faxina. A dor aqui atrás, ela arrastou aqueles móveis. Estou com uma dor no dente aqui atrás. Ela acha que aquele dente tão grande dela que está prejudicando. Na verdade, a dor do infarto não se resume a essa dor angina, pectoris, aqui do peito, mas ela pode ser traduzida por uma dor no punho, aqui atrás do omoplata, ou na mandíbula, associado, claro, a suor frio, vontade de vomitar, tontura, talvez dor de cabeça. E aí, ela dorme. Quando ela acorda, ela olha e diz: vixe, morri. Acorda e viu que está morta. Porque ela ignorou esses sintomas e não fez com que ela procurasse uma ajuda médica, SAMU e coisa e tal. E essa, então, é a mais conhecida, mas você ficar atento. Também não quer dizer que toda dor no punho que você tem, você vai, então, amanhecer morta. Mas, pelo menos, deve ter cuidados. Aí vem essa placa de ateroma. Eu não tenho como mostrar a vocês daqui, eu acho, ou dá. Aí vocês observam aqui que vai juntando aqui um trombinho, né? Vai passando aqui nesse sentido, o trombo vai se juntando, vai juntando. Vem um trombo gorduroso, junta com o trombo a formação de células sanguíneas que vão ficando espessas até fechar toda a luz do vaso, que esse vaso está cortado assim transversalmente. E aí está formada a placa aterosclerótica, de forma que o sangue quer passar e não consegue passar, porque está obstruído. Então, a confecção da placa aterosclerótica é produzida ao longo dos anos.
Talvez cada uma de nós aqui tenha uma plaquinha dessa de estimação. O que você está fazendo com ela é a diferença. E esta placa requer a presença de fatores de risco. Quem são as mulheres mais propensas a terem um infarto? Quem são? São as que têm pressão alta, diabetes, colesterol alto. A dizer, o bom colesterol, que é o HDL, abaixo de 50. Quando eu peço exame às mulheres, eu olho para elas e digo, olha, está em 45, tá bom, mas vamos subir mais esse negócio, tá melhor. Uma jovem, outro dia eu recebi com 29 de HDL. Esta menina foi alertada porque ela tem riscos elevados para então ela ter um infarto em algum momento, porque o HDL, o que é o HDL? É o bom colesterol. O LDL é o mau colesterol e não deve ultrapassar 130. O bom colesterol, ele anda junto com o HDL, que é o mau, dentro da circulação sanguínea, e ele se encarrega de arrastar o mau colesterol e passa varrendo, e ele joga ele lá no fígado, e aí ele vai ser metabolizado. Se eu tenho pouco do bom colesterol e muito do mau, o mau vai ficar dentro do sangue e vai para onde? Fígado, coração, infarto. Combate, nós precisamos aprender. Eu não vou ter tanto tempo para falar nisso aqui, mas eu vou reforçar a atividade física e o estilo de vida que nós já conhecemos. E eu peço desculpas porque são em razão do tempo e de tantas outras doenças, mas isso aqui eu acredito que vocês já devem ter analisado. O que eu preciso? A nossa igreja vem batendo sempre sobre isso. Atividade física, estilo de vida, menos estresse. Está aqui resumido, mudança do estilo de vida e hábitos alimentares. Nós combinamos com a Organização Mundial de Saúde, com a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Falamos a mesma língua nesse sentido, amém? Amém. O estresse, que faz parte também das mulheres que têm risco para infarto. E eu fiz questão de colocar, porque se você detectou em você a presença desse vírus, que leva a essas feridinhas aqui parecendo, elas dizem, oh, parece mijada de aranha. Às vezes vem uma lesão agrupada, às vezes vem isolada. Elas se rompem, estouram e criam assim essas úlceras e arde, queima demais. Isso aqui é a herpes labial, provocada pelo herpes simples, que é o vírus do tipo simples 1, e tem o genital, que se localiza ali nos pequenos lábios, entrada da vagina e na vulva, que é o tipo 2. Mulheres estressadas, o que é que tem a ver com esse vírus? Esse vírus tem uma inteligência do genoma e ele compreende que aquela célula daquela mulher estressada é uma célula desorganizada. É uma célula desprotegida. E o genoma, os vírus, eles sabem, assim como o vírus HPV que leva ao câncer de colo, eles sabem que estas células não têm as chamadas células natural killer, ou células assassinas. É um nome feio, mas são células que Papai do Céu colocou dentro de nós, lá no Jardim do Éden. Eu quero entender como sendo um plano B para o que está acontecendo conosco hoje. Essas células foram bem estudadas e não faz muito tempo, coisa de 15 anos. Entendeu-se que essas células NK, natural killer, elas então vão matar uma célula cancerígena. Acontece que se você é estressada, essa célula, então, ela vai diminuir de formação, porque o vírus, ele então vai procurar essas células e a estressada não produz as células natural killer e logo você vai estar desprotegida. Eu coloquei esse assunto de câncer de mama associado à situação de estresse, tendo em vista um trabalho científico que era até então americano. E esse trabalho científico, ele foi publicado coisa de 2 anos para cá e ele foi repetido por um dos nossos congressistas aqui em São Paulo, em um encontro de médicos chamado SOGESP, que encontra todo ano, Sociedade Brasileira, a SOGESP, Ginecologia e Obstetras de São Paulo. Todo mundo vai para esse SOGESP, muito bom. Então o doutor, ele explicou lá, que é cientista, e ele fez um trabalho que foi baseado nos ensaios dos estudos americanos, e não é diferente aqui no Brasil. Por
favor, eu gostaria que todas vocês que estão caminhando parassem onde estão só para me ouvir isso aqui, porque isso aqui me chamou muito a atenção, assim como vai chamar a atenção de todas vocês com relação à relação que existe entre estresse, entre mágoa e câncer de mama. Repare que o Dr. Geraldo Lima, que é o médico que fez essas pesquisas, ele tomou essa conclusão e observou que, na verdade, isso aqui que eu vou acabar de falar, que eu vou falar, já existia. O estresse causa diminuição da resistência imunológica. Tudo bem, a gente já sabia disso há muito tempo. Acontece que as pesquisas apontaram que 52% dessas mulheres portadoras de câncer de mama tiveram alguma tristeza. E não é uma tristeza porque o filhinho rasgou o sofá ou passou a tesoura na cortina nova dela, ou porque ela perdeu o celular. É uma tristeza profunda causada por causa de um abandono, causada por causa de uma rejeição. Ela foi trocada por outra. Na verdade, ele explica bem, geralmente são mulheres que têm mágoas e não se relacionadas apenas a traições, mas mulheres com um sentimento de amargura profundo. Ele entendeu-se também no trabalho que 60% dessas mulheres teriam perdas queridas. Mulheres que não resolveram o seu luto de forma com esperança. Perderam seus filhos, tiveram suas mágoas, mas elas não processaram o seu luto de forma adequada. Com isso, ele conclui dizendo que para cada 10 mulheres, em torno de 10 que tiveram câncer de mama, eles pegaram 10 mulheres, vamos dizer, com câncer de mama. Dessas 10, mais ou menos 6 tiveram algum problema relacionado à angústia e relacionado a perdas queridas. Eu vou mostrar outro trabalho aqui para vocês. Foi apresentado em Curitiba, em 2008, em um outro congresso. Tem mais trabalho, mas a conclusão desse trabalho mostrando que essas mulheres, elas tiveram também, as de câncer de mama, relacionadas com aquelas que têm uma espera de reconhecimento pela sua generosidade. Elas trabalham, elas são generosas, mas elas esperam favor em troca. E diz que elas ficam magoadas quando elas não conseguem ter esse retorno daquilo que elas fizeram. Essa característica de mulheres. O trabalho vai mais adiante, que houve psicólogos envolvidos nesse trabalho. Mulheres que têm muita dificuldade de pedir ajuda, mesmo nas horas mais difíceis. Mulheres que apresentam mágoas, angústia acumulada, dificuldade no manejo da agressividade. Nós vimos falando desde ontem, isso aqui precisa ser bem trabalhado. Eu acho oportuno que Deus está fazendo dentro da casa dele, com este nome. Esse nome aqui é um nome, que é um rótulo, onde ele pode oferecer para você automaticamente uma esperança de vida e de cura. O que nós estamos ouvindo aqui o tempo todo, até inclusive nossa maneira de vestir e nossa maneira de nos sentir felizes, alegres, isso aqui pode estar mexendo com tuas células lá dentro, protegendo suas células das agressões, do medo e da raiva. Portanto, eu quero dizer para vocês, trabalhem as mágoas que estão incrustadas aí dentro. Tira esta mágoa daí urgente. Eu faço um apelo até hoje, inclusive porque você vai esquecer amanhã do que nós falamos. O combate, de fato, é isso aqui. Aí, em primeiro lugar, que nós vamos combater é através do exame ginecológico, e nós estamos no mês contemplado pelo Ministério da Saúde, que é o mês chamado Outubro Rosa. Quem pode ter seus 40 anos acima, fazer seu exame de mamografia todo ano. Daqui a um tempo ele está achando que é de 2 em 2 anos, os mastologistas estão achando que 2 em 2 anos serve, mas dependendo de quem é esta mulher. Agora, se você